Telha, quem nos acompanha, a gente falava há anos, inclusive foi até tema de um pouco de divergência, aquela divergência sadia, né, na direita, da necessidade que nós temos de tomar a cultura, né? E o pessoal falava assim, não, mas a gente tem que ocupar o espaço na política também. E a gente nunca discordou disso, né? A gente comentou várias vezes sobre isso. A gente falava, ó, gente, beleza, a gente precisa sim ocupar a política, mas existem outras esferas que sustentam a vida política. E a gente citava ad náusea, né? Aquela frase, Ítalo, que o professor Olavo nos ensinou, que você lembra do autor, eu nunca lembro. Nada está na política que antes não esteja na literatura. De quem é essa frase mesmo, Ítalo? É isso aí. Então, o que isso significa, né? É que literatura, às vezes o pessoal pensa se literatura é conto infantil, crônica, né? Mas na verdade não. A literatura, ela engloba também parte dos jornais, todo o trabalho que é feito na publicação de livros sobre diversos assuntos. E eu lembro bem de uma aula do professor Olavo sobre isso, e ele mencionava que a bomba atômica foi uma novidade para todos os jornalistas, entretanto, porém, todavia, contudo, ela nunca tinha sido uma novidade como uso militar para quem estivesse na academia, né? Porque estava ali, sobretudo, estudando sobre questões militares. Então isso nunca seria uma novidade, que ela seria utilizada para esses fins. O que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, contra toda a direita internacional, é exatamente a mesma função. Foi-se criado um mecanismo que, obviamente, seria utilizado como bomba atômica. E aqui eu estou falando da imprensa, do jornalismo, né? E quantas vezes a gente falava, pessoal, ocupem o YouTube, criem canais. Quem conhece o Terceiro Livro há mais tempo sabe disso, a gente sempre falou, criem canais, criem jornais locais, criem folhetos, façam documentação. Agora a gente vai começar um trabalho de resgate de vários vídeos do Terça Livre, porque agora a gente conseguiu criar um mecanismo de transcrever todos os vídeos do Terça Livre. Todos os vídeos, tá, né? Até ali uma das pessoas responsáveis está ali, né? E a nossa equipe de TI está com esse trabalho de transcrever tudo que foi falado no Terça Livre. Por quê? Pelo fato de a gente ter uma equipe pequena, não ter recursos, só agora que a gente está começando a vender cursos e conseguir mais doações, as pessoas estão conhecendo mais o trabalho do Terça Livre, então está ampliando um pouco os recursos que nós temos. Mas o ideal era que tudo que fosse falado nos vídeos de toda a direita brasileira virasse artigo, documento textual, tanto para ação judicial quanto para literatura. Os vídeos se vão. Tudo que a gente falou de vídeo na época do impeachment se perdeu, porque não tem texto. E hoje você tem vários textos narrando a visão do outro lado. Aquele documentário daquela Barbie Girl, socialista, como é o nome dela? Pietra Costa. Isso. É Petra. Petra Costa. Petra Costa. Então, aquele documentáriozinho dela ali é só para ganhar relevância, né? Mas o que ganha força mesmo são livros, textos. E aí quando você vê a decisão do Fachin, por exemplo, falando da fake news, ele não cita vídeo, ele não cita canal de YouTube, ele não cita postagem de Twitter, ele cita um livro sobre fake news e direito. E a gente não tem isso na direita. Eu confesso a vocês que eu tô com um pouco de nojo. É nojo mesmo, tá? A expressão é nojo, então não venham falar isso perto de mim. Vou me candidatar a vereador e a deputado lá na minha cidade. Eu vou dizer assim, foda-se, eu não quero saber. Eu não tô afim de saber se você vai se candidatar ou não. A minha área é outra. Eu não tô filiado a partido político. O meu contato com os políticos é na área do jornalismo. A necessidade que nós temos hoje de ter grupos como o MBC, o Movimento Conservador, o Direita Minas, que estão esses grupos, Avança. O Avança... Não, o Avança acho que ainda está só em vídeo. Eu vou ser bem criterioso aqui. O Coalizão Conservadora,
que são núcleos de estudo. Sim. Núcleos de estudo. A gente falava isso, o Labre tinha um programa no Terça Livre, lembra disso, Ítalo? E a gente falava assim, nós precisamos ter um trabalho cultural. Aí agora, o Bolsonaro fica segurando ali a mão no cu e um zilhão de piroca indo em direção do cu dele porque não tem uma militância organizada na área cultural. Todo mundo quis se candidatar. E candidata-se para virar youtuber. E aí, cadê todo o trabalho jurídico? Cadê todo o trabalho de livros, de publicação de livros? Cadê todo o trabalho de ação judicial? Cadê todo o trabalho pedagógico? Não tem nada. Sendo que o professor Olavo o tempo todo falava isso. Como é que você desmonta uma narrativa escrota como a do Queiroz? Livro. É simples. Faz um jornalismo sério, faz um trabalho documental sério e publica um livro. Cadê um livro agora aí? Queiroz está preso. Cadê a publicação de um livro? Onde está o Queiroz? Com todos os autos do processo, com todas as entrevistas, com todas as falas, com todas as fotos do Ministério Público junto com a Globo. Cadê um livro sobre isso? Cadê um livro narrando os fatos, como, por exemplo, a filha do juiz trabalha com Witzel e o Witzel está para ser empichado? Não tem! Não tem um artigo com uma timeline mais robusta sobre isso. Por quê? As meia dúzia de pessoas que estão fazendo alguma coisa, a verdade é, estão um pouco se lixando pro Queiroz. Eu sou um deles. Foda-se. Desculpa, Queiroz. Desculpa, Flávio. Exatamente. Todo mundo. Eu tô pouco me lixando com vocês. Essa é a verdade. Agora, se tem alguém preocupado com isso, cadê? Não tá fazendo? Narrativa de Bolsonaro com Centrão. Cadê um trabalho de literatura onde narra tudo o que o PT fez, tudo que o Bolsonaro está fazendo e as incoerências, né, do Felipe Moura Brasil, que vivia dizendo, o próprio Andreasa vivia dizendo, o Bolsonaro tem que conversar com os deputados no Congresso Nacional. Tem que articular, tem que saber articular. Governabilidade. Aí o Bolsonaro articula, agora o Bolsonaro está algemado ao Centrão. Algemado com o quê? Com o cu? Porque não é com dinheiro. Não é com propina. Estão revirando a vida de todos os defensores do Bolsonaro. Ninguém encontra porra nenhuma. Se fizesse 1% do que eles estão fazendo com os bolsonaristas, só com o pessoal do MST, a gente teria aqui Hezbollah envolvido, Hamas, a gente teria PCC, a gente teria as Farc, a gente teria FBI KGB. Querendo investigar, a gente teria membros da Polícia Secreta Cubana, KGB. que é o Girceu. A gente teria um membro da inteligência cubana que até hoje escreve no Globo, Anselmo Góes. Se fizesse 1% do que fizeram com os apoiadores e aqueles que acreditam no presidente Bolsonaro. Mas isso se faz fora da política, não na cultura e não na política. Eu tô meio cansado de ouvir essa merda. Gente vindo pra perto de mim e fala assim, eu vou me candidatar. Eu tô com vontade de falar assim, foda-se. Eu tô pouco me lixando se você vai ter uma outra fonte de renda. Enfia no cu o teu desejo de ser político. Ah, mas a gente tem que ocupar a política. Beleza, mas não vem falar isso pra mim. Eu não faço parte de grupo político nenhum. O que eu tenho a ver contigo? Eu tô preocupado com a esfera cultural. Você quer fazer um trabalho político? Show, vai lá. Te dou toda a coragem. Mas não vem me procurar, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Tudo que a gente está passando hoje é esse buraco na esfera cultural que ninguém quis ouvir. A verdade é a seguinte, eu cansei de ouvir isso. Ah, não, mas vocês vivem falando em estudar, não faz nada. Quem fala isso é porque é uma anta. É um burro, um imbecil que nunca leu nada, não sabe como é que os comunistas agem. Tudo que está sendo feito hoje contra os bolsonaristas não está sendo feito na esfera política. Primeiro foi feito na esfera cultural. Eu mencionei aqui ontem, New York Times já criando toda a narrativa de que o Bolsonaro é um ditador pró-golpe militar. Está no New York Times.
Aí quando você quiser fazer uma ação jurídica, vai estar assim, ó. Como amplamente divulgado pela imprensa. Calçou. Acabou, já era. Aí a direita não sabe fazer isso, só sabe se candidatar. Tuitar, fazer hashtag e vídeo. Deixa a gente fazer essa porra. Vai fazer o teu trabalho. Aí o pessoal reclama. Ah, mas a gente não tem dinheiro, Alan, pra fazer esse trabalho cultural. Ué, eu dei um curso só sobre isso. Se quiser, eu abro essa porra do curso, fica de graça. Só que de graça ninguém aproveita nada, essa é a verdade. A gente falou como tem que fazer. Ou vocês acham que o Terça Livre chegou aqui por causa do Queiroz, por causa do Flávio, por causa do Carlos, por causa do Eduardo? Porra nenhuma. Ah, tem uma casa grande, tem câmera, vai ter tudo melhor ainda. Vai ficar melhor ainda essa porra. Porque a gente conseguiu dinheiro. Graças a vocês que nos assistem. Tá a fim de aprender como fazer isso aí? Então, vambora. Mas tá todo mundo sempre falando aquela mesma ladainha que eu escuto desde 2014. Vou me candidatar, vou me candidatar, vou me candidatar, vou me candidatar. Tá aí o presidente da República, que não pode fazer quase porra nenhuma porque não tem uma base cultural. Que mais exemplo você precisa? O cara tá assim, ó. Porque não tem nada na esfera educacional, na esfera da medicina, da segurança pública. Não tem nada. Não tem uma revista. Eu converso com policiais federais, civis, militares, forças armadas, gente de alta patente das forças armadas. Eu pergunto pra eles, vocês têm uma única revista de segurança pública? Uma única, mísera revista de segurança pública? Que seja mensal, que seja trimestral? Uma única mísera revista para aquele soldadinho que acabou de entrar na PM, cara que acabou de ingressar na civil, acabou de passar no concurso, pro cara saber se ele... E aí, escolhe o quê? Ciclo completo? Não ciclo completo? E aí? Não tem nada. O cara chega ali, ele não sabe de nada. Aí ele vai virar o quê? Vai virar só mais um funcionário público. Aí quando um governador virar pra ele e falar assim, ó, prende uma velhinha, ele vai prender. Porque ele nunca teve nada pra aprender. Ninguém nunca chegou pra ele e ensinou assim, olha, ordem legal não se cumpre, tá aqui os artigos, tá aqui assim, tal. Você vai procurar um advogado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O cara nunca teve nenhum tipo de formação. Aí quando mandaram ele prender uma velhinha, ele é funcionário público, ele falou assim, é o meu que tá na reta, vou lá eu cumprir a ordem desse retardado aqui. Quando na verdade eu tinha que ingressar um pedido contra ele. E falar com a tropa, e falar com outras pessoas, falar com uma organização, com uma associação, que não tem. Não tem. Não tem uma associação, não tem uma organização. É zero, não tem nada. Aí a esquerda tem o Fórum Nacional de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sempre me confundo. Aí lá eles ficam fazendo lavagem cerebral em todas as secretarias de segurança pública de todos os municípios e estados do Brasil inteiro. São 5 mil municípios e 27 estados. Os caras estão lá. Fórum Nacional, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizendo pro policial, olha, quando você aponta uma arma pra um coitadinho na rua que tá passando fome, que só precisou de uma maconha, uma cocaína pra roubar, você não pode atirar porque senão você é genocida. Aí fica ali, 1 zilhão de vezes no ouvido do cara. E outra coisa, se você fizer isso, a gente vai te fuder na justiça. Aí o cara sai dali, vai pro trampo, vai pra rua, vai como? Com a mão assim, ó, com o cu na mão. Se eu atirar, acabou o almoço do meu filho. Aí ele morre. Aí a mulher vai lá e enterra o pai. Porque não tem uma mísera organização na esfera cultural. Ah, não, eu vou me candidatar. Eu tô cansado de ouvir isso. Cansado. Literalmente cansado de ouvir isso. É triste ver o presidente Bolsonaro sozinho, abandonado, porque todo mundo só quer se candidatar. E dos que se candidataram, né, a gente conta no dedo quem realmente ainda quer ajudar o presidente. Ajudar o Brasil. Exemplos de canalha não faltam e vocês sabem que todos quem são. Agora, Ítalo e eu falamos aqui quantas vezes cultura, 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 cultura. E nego não quis ouvir. Será que agora vão ouvir?